Olá, Berenice, estamos aqui no Conexão X em São Paulo com doutora Cristine Carvalho. Ela é dermatologista e ela vai desmistificar um assunto que está correndo nos meios ufológicos, que é de grande interesse, a síndrome de Morgellons. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Cris? Bem-vindo ao Conexão X, uma honra estar contigo, né, Cris? Honra maior a minha, muito obrigada pelo convite. Imagina, um prazer imenso estar com uma profissional tão competente como a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora, explica para o nosso telespectador o que é essa síndrome de Morgellons. Então, Cris, na verdade, essa síndrome de Morgellons é uma coisa que existe há muitos anos, né? Ela foi, o nome Morgellons, ele foi dado para algumas doenças psicossomáticas. Então, ela não é especificamente o que está se dizendo agora, nesse momento, relacionado aos chemtrails, que se fala muito, né? Na verdade, é uma coisa antiga. O que no meio médico é aceito como síndrome de Morgellons? É uma doença psicossomática. Né? O que é uma doença psicossomática? É uma doença que o psicológico da pessoa, o inconsciente do ser humano, ele cria e reproduz como uma doença mesmo. Entenda, Cris, eu não estou dizendo que o paciente está mentindo. Correto. Ele não aceita aquilo, ele tem certeza que ele tem uma doença. Por exemplo, gastrite é uma doença psicossomática. É verdade. Então, a síndrome de Morgellons é considerada isso no meio médico. E em momento algum, no meio médico, conseguiu-se provar que existe esse fio bio-nanotecnológico que eles dizem, que a gente vê na internet, que ele realmente existe, que ele está na lesão do paciente, na pele do paciente. Então, mais um indício de ser uma doença psicossomática. Do seu ponto de vista, esses chemtrails, eles podem provocar essas doenças, doutora? Eu não sei, porque eu não sei o que são os chemtrails, o que é jogado desses aviões na Terra, ninguém sabe. Então eu acho que tem muita especulação. É verdade, tem muita especulação. Então, né? Quem me garante que o que é jogado, se existe alguma coisa que é jogada, o que é jogada desses aviões são esses fios. Quem me garante que esses fios são depositados na pele do paciente? Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu sou médica, né? E a médica trabalha com evidências. Com certeza. Essa síndrome já existiu em algum tempo atrás, alguma época atrás? O nome, existe o que a gente chama de epônimo na medicina. Epônimo é quando alguém descobre alguma coisa e coloca o seu nome. E Morgellons é exatamente relacionado a uma descoberta de uma doença que foi considerada uma doença psicossomática e colocaram esse nome. Hoje ele retornou como sendo relacionada aos chemtrails, né? A esses fios que parece que são depositados na pele. O que é interessante, Cris, é que o que a medicina está se perguntando muito? Como que se for realmente isso, um fio que vai para a pele, coceira, ele pode causar uma alergia. Se existe esse fio, como que ele chega a levar uma pessoa a óbito? O que ele causa, né? Então, assim, isso dentro da medicina psicossomática, existe uma área na dermatologia, a gente chama de dermatoses factícias, isso pode acontecer, a pessoa pode chegar a óbito, todo gerado por uma somatização. Na sua área de dermatologia, quais as doenças consideradas psicossomáticas? Na verdade, a síndrome de Morgellons, ela está associada ao que a gente chama na dermatologia de delírios de parasitose. Né? Só que na dermatologia, o delírio de parasitose, a pessoa acredita que tem um bicho andando e pinicando e mexendo na sua pele. Eu já tive um paciente, Cris, que ele virou para mim e falou assim, olha, você não tá vendo o bicho aqui na minha mão? E não tinha nada. Aí vai precisar de um acompanhamento de um outro profissional da área médica, tipo psiquiatra, psicólogo, doutora? Na verdade, a gente encaminha esse paciente para um psiquiatra. É muito difícil a abordagem, é muito difícil eu chegar para uma pessoa e falar, não tem nada na sua pele, você está se autoflagelando, né? E aí nós encaminhamos para um psiquiatra. O psiquiatra normalmente faz o acompanhamento com um psicólogo, né? Então faz aquele tratamento junto. E muitas vezes o dermatologista também para tratar a ferida, porque o paciente, ele não só se escoria, ele abre úlceras. Eu já tive pacientes de a gente conseguir ver o osso do paciente, que ele próprio se causou tentando tirar o bicho.
E é o que está acontecendo no Morgellons, só que essas pessoas estão tentando tirar o tal do fio que elas acham que foi colocado na pele delas e que está ali para matar, né? Que é isso que se fala muito, né? Olha, pessoal, você está ouvindo aí, né? A doutora, além dela ser médica, ela também é professora de pós-graduação, né? Isso. Então, é uma sumidade que está dizendo isso para vocês. Por que eu trouxe essa pauta, doutora? Eu expliquei para a senhora, né? Porque no meio ufológico existem muitas pessoas utilizando até para amedrontar as pessoas. Então, gente, vamos ter um pouquinho de lucidez e procurar profissionais da área quando pintar o problema desse nível, porque charlatão a gente tem em todos os meios, né, doutora? Olha, Cris, eu iria adorar receber um caso desse no consultório, porque eu tenho microscópio no consultório, eu ia fazer questão de avaliar, de tirar, procurar com o microscópio na pele se eu encontro alguma coisa, porque até eu fiquei curiosa. É que é interessante, né? Lógico, vai que encontra, porque eu vi documentários das pessoas mostrarem o fio em universidades, cientistas de universidade. Então, assim, eu não posso dizer que eu não acredito. Claro. No meio médico, eu sei que é uma doença psicossomática, porque se existir realmente esse fio, será que ele gera isso tudo que está acontecendo? Eu vi um documentário de uma família que o pai definhou até morrer, né? Ele morreu. E depois que o pai morreu, olha que interessante, a esposa, enquanto ele estava doente, ela não tinha nada. Eles moram na mesma casa, no mesmo lugar, a esposa e 3 filhos. Ela não tinha nada. Ele foi a óbito, ela começou com a síndrome, agora ela tem, e a filha mais velha já está com sinais. É muito psicológico. É verdade. E é muito interessante, né? A senhora estar aqui esclarecendo, porque as pessoas não têm esse conhecimento. E essa influenciação negativa que existe na internet acaba mexendo com a cabeça das pessoas. Muito. Então, essa pauta é de suma importância, viu, Berenice? Você aí no Rio, de suma importância para esclarecer que isso pode ser um problema da cabeça das pessoas. É, o que eu sempre digo para você, né, Cris? A minha função no mundo é esclarecer mesmo. Eu gostaria de poder falar com todas as pessoas do mundo para que elas não caíssem nas mãos de pessoas inexperientes ou mesmo, vamos falar, charlatão, né? Tem bastante, eu acho que né? cabe a palavra. É pesada, mas eu acho que não cabe, só no meio, né? não só no meio médico, mas no meio espiritualista, ufológico, as pessoas se aproveitam do desespero, porque criando essas dificuldades, eles vão buscar facilidades, né? Que são facilidades financeiras. Doutora, no seu ponto de vista, uma pessoa apresentando esse tipo de síndrome, o que elas devem fazer? Elas devem procurar um médico, acima de qualquer coisa. Eu não estou desmerecendo aqui nenhum outro tipo de profissional, mas ele deve procurar um médico. Se ela tiver condições de procurar um dermatologista, melhor ainda, mas eu acho que um médico já vai ter condição de pelo menos delinear um tratamento, né? Um dermatologista, ele é interessante porque ele já tem esse conhecimento do delírio de parasitose. Então é a mesma doença, só que mudou de bicho para fio. E é isso que se fala no meio médico, existe tratamento para isso, existe um remédio específico para o delírio. Então procure um médico, eu acho que é o que ela tem que fazer. Você aí, você está ouvindo no que a doutora está dizendo, né? Doutora, uma mensagem para o nosso telespectador a respeito dessa falta de ética que existe nesse meio médico, ufológico, espiritualista, no seu ponto de vista. Infelizmente, o mundo capitalista é isso, né? É o que a gente vê nesse mundo. Eu acho que o desespero das pessoas leva a pessoa a fazer qualquer coisa e, infelizmente, essas pessoas com uma índole duvidosa acabam se aproveitando do desespero. A minha mensagem é, se você tem um problema específico, seja ele qual for, não vai na internet procurar o problema, vai num profissional da área tentar resolver o seu problema, porque na internet, quem fala na internet não tem cara. Então, na internet tem curioso, tem os não profissionais, tem as pessoas que estão com a doença, querendo alertar outros, que eu entendo o desespero dela, então ela quer alertar outra pessoa. Mas, gente, a internet é um meio leigo, procure um profissional para tudo, não só para esse caso, para tudo. Eu acho que a minha mensagem é essa. Doutora, nessa síndrome, né, que tão falada nos meios ufológicos atualmente, espiritualista, eu gostaria que a senhora explicasse, como a senhora disse que é uma questão de psique,
quer dizer, pode ser por influenciação, então, pelo que eu entendi. Isso, eu li muito Na questão sobre da isso. família. Sim. A pessoa Sim. na questão do pai que teve, aí morreu a mãe, a filha também. Na verdade, tá todo mundo com medo. E Eles viram o pai morrer. Eu vi fotos o desse pai medo. definhando como se fosse uma doença consumptiva. Então eles estão com medo. Então o que aconteceu? É um problema psicológico. O fato de o pai, aquela família perder a estrutura, ela já mexeu com o psicológico da família. Ver o pai morrer, mexeu. Então o documentário, inclusive, mostra a mãe com os filhos indo lá no cemitério ver o pai, as crianças chorando. Todo esse psicológico, essa carga foi para a mãe, agora elas estão vendo a mãe doente, a menina chorando, dizendo, eu vi meu pai morrer, eu não quero ver minha mãe morrer. Então, a influência psicológica muito grande, né? Todo mundo tem que ser tratado. E o medo, na realidade, o medo é muito colocado atualmente, até porque é um domínio de população, das mentes, para manter a gente bem, né? Robotizado, Exatamente. né? Existe, você acredita nessa política do medo, doutora? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que hoje o ser humano, no mundo globalizado, como a gente estava falando agora há pouco, o ser humano criou-se novos problemas. Então, assim, hoje eu tenho contato com uma pessoa que está morrendo na África e, sei lá, do ebola. Então, a gente tem o medo do ebola verdade. chegar porque está lá e o mundo é um mundo só, então esse medo é em tudo. E eu acredito que tem muitas dessas doenças são criadas exatamente para segurar a população e até segurar alguma crise. Aí é uma outra história, né, Cris? Aí Mas é uma olha, outra discussão. a doutora vai voltar muitas vezes porque nós temos muito assunto, a doutora vai trazer muito esclarecimento, ela se propôs a isso, então ela vai ser várias vezes convidada para vir aqui e nossos agradecimentos à senhora, doutora, gratidão pela presença, uma honra ter uma profissional tão categorizada, né, trazendo tanta informação num momento tão difícil, porque as pessoas temem. E o medo até pode gerar essa síndrome, né? Com certeza, Cris. E assim, é difícil. Eu tenho certeza que as pessoas que estão sofrendo disso estão me ouvindo falar e não estão acreditando no que eu estou dizendo. Isso é fato. Por isso que eu peço, procure um profissional. Tem tratamento e não precisa deixar chegar às vias de fato. Né? É difícil, mas a minha intenção é informativa e é realmente ajudar. Bem, vocês ouviram uma profissional da área de saúde, da área de dermatologia, professora, né? Capacitadíssima, né? Para falar sobre esse assunto. Gratidão, doutora. Eu que agradeço. Sempre uma honra estar contigo. Maior a minha. Gratidão. Berenice, aí com você. Ok, Cris, muito obrigada e até o próximo programa.